Atos 13, e nós leremos do verso 1 até o 12. E o nosso tema nesta noite é o ataque do inimigo às crianças. As crianças estão realmente na mira de Satanás. E nós precisamos realmente ver o que Deus quer de nós nesse grande desafio de conduzir as crianças para Deus. Vamos ler então Atos 13, 1 a 12. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Irmãos, estamos aqui naquilo que é considerado o início da primeira viagem missionária. E é muito interessante a maneira como o Espírito Santo falou de uma forma clara que havia separado Saulo e Barnabé para esta viagem. No final do capítulo 14, quando eles retornam para Antioquia, vão dar o relatório. Por onde passaram realmente, quantas pessoas atenderam a mensagem, creram, nasceram de novo, foram lavadas no sangue de Jesus. Havia um propósito de Deus em eles saírem, não só nessa primeira viagem, mas nas demais, e até hoje, nas viagens missionárias que são realizadas em toda parte, o propósito de Deus é a salvação. Aliás, Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade e saibam que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou na cruz, pagando o preço da nossa redenção. Aqui havia um alvo da parte de Deus de que aquele homem, Sérgio Paulo, viesse realmente a crer, como nós lemos no final desse texto, que ele creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E eu queria também dizer para os irmãos o seguinte: foi Jesus quem disse as seguintes palavras: não é da vontade de vosso Pai Celeste que nenhum pequenino se perca. E ele disse isso no contexto, quando os apóstolos perguntavam quem era o maior no reino dos céus. Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e chegou a dizer-lhes, né, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele chegou a dizer: não desprezeis a um desses pequeninos. O pequenino estava ali no meio. Quem fizer tropeçar um desses pequeninos, é melhor colocar uma pedra no pescoço e ser afogado na profundeza do mar. E ele conclui, Mateus 18, de 1 a 14, no versículo 14, dizendo: não é da vontade do Pai que um só
desses pequeninos se percam. Então eu queria dizer o seguinte: é da vontade de Deus que as nossas crianças possam conhecer a salvação em Cristo. O alvo de Deus é a salvação. Mas nesse texto lido, existe um ataque do inimigo. Porque nós lemos a respeito de um certo judeu, diz aqui o texto, que era um falso profeta. O nome dele, Bar Jesus. A palavra Bar, Jesus, nós sabemos, significa Salvador. E a palavra Bar significa filho. Então seria o nome desse cidadão, esse certo judeu mágico, falso profeta, o nome dele era Filho do Salvador. Se fosse aqui no Brasil, seria, por exemplo, como é que é o seu nome? Eu sou o Filho do Salvador, né? E você viu o que Paulo disse para ele, cheio do Espírito Santo? Você é filho do diabo. E no versículo 10, nós temos talvez uma das mais impressionantes definições de quem é o diabo. Cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, e ele não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor. É isso que o diabo faz. Ele vem com engano, com malícia, ele perverte as coisas, e ele é quem estava neste Bar Jesus, fazendo o quê? Veja bem que o procônsul, ele queria entender a mensagem. Diz aqui que ele diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas esse Bar Jesus fazia oposição. E no finalzinho do versículo 8, você vê o que ele fazia. Ele procurava afastar da fé o procônsul. Eu queria que os irmãos fixassem aqui este ponto. Que se nós estamos falando sobre os ataques do inimigo à criança, eu não tenho tempo. Esse é um assunto que, geralmente esse é um assunto que a gente vai um sábado inteiro falando sobre ele, porque tem muitos desdobramentos. É um sábado inteiro, geralmente a gente fica de manhã, para almoçar, continua à tarde, porque tem muita coisa para tratar. Mas todas as ações do inimigo, todas elas, se resumem num ponto só: ele quer afastar da fé os nossos meninos e as nossas meninas. Ele quer afastar da fé uma nova geração que vem surgindo aí. O alvo de Deus é que cada menino e menina, cada criança, cada pequenino seja salvo. O ataque do inimigo é para afastar da fé. Agora, nesse texto, você tem não só o alvo de Deus, não só o ataque do inimigo, mas é maravilhoso o desdobramento final. Você tem aqui uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Saulo, que a partir daqui passa a ser chamado de Paulo, ele, cheio do Espírito Santo, ele repreendeu o inimigo. Ele repreendeu o diabo que falava e agia através do Bar Jesus para afastar o procônsul da fé. O que eu queria dizer, irmãos, vocês que são pais e avós, porque a palavra de Deus diz que nós temos uma responsabilidade para com o nosso filho e para com o filho do teu filho. Então nós temos que ter essa responsabilidade com o nosso filho, também com o filho do nosso filho. O que mais nós precisamos é estar cheios do Espírito Santo de Deus para discernir o ataque do inimigo, para repreender o inimigo e para que a semelhança do que aconteceu com aquele Sérgio Paulo, que creu maravilhado com a doutrina do Senhor, as nossas crianças também possam depositar sua fé maravilhadas na pessoa de Jesus Cristo, confiando realmente em Deus. É esse que é o nosso grande desafio. Agora, quando a gente fala do inimigo, nós temos que tomar cuidado. Há dois erros que as pessoas cometem. Existe um erro que é não levar o diabo a sério. Interessante. Aliás, existe até pessoas que nem acreditam na existência de Satanás. E às vezes há caso até de uma pessoa de fato estar possessa, e as pessoas acham que não, é um problema esquizofrênico, é um problema psicológico, não conseguem aceitar a ideia de que existe um ser
que vem a ser a personificação do mal, Satanás. E não é só pessoas. Lá fora, há seminários teológicos onde professores ensinam que o diabo não existe. E há igrejas onde tem professores de escola dominical que não acreditam na existência do diabo, e agora eu vou falar por experiência própria. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, desde pequenino, ouvindo a palavra de Deus. A minha mãe e meu pai eram fiéis, tínhamos um programa muito bom de memorização de versículos, culto doméstico era todo dia, e éramos 3 irmãos, então a minha mãe tinha o hábito de nos ensinar versículos em ordem alfabética. Então, você tinha que saber com a letra A. E como nós éramos, minha mãe, meu pai, eu e mais 2 irmãos, você tinha que saber pelo menos 5 na letra A, porque você não podia repetir o versículo do outro, né? Letra B era fácil, né? Só nas bem-aventuranças a gente já sabia um monte. O problema é quando chegava a letra Z, que aí todo mundo gritava rapidinho, Zaqueu, desce depressa, né? Era o único que a gente conhecia na letra Z. Mas nós fomos criados assim. E o departamento infantil da nossa igreja era muito forte mesmo. Eram todos formados pela PEC. Mas, na verdade, quando a gente saía do departamento infantil, ia para a classe de adolescentes, tinha ali um presbítero, era de uma igreja presbiteriana independente. Tinha um presbítero que ele era muito culto, era uma pessoa assim, carismática, ele tinha uma comunicação fantástica, e era, na época que ele dirigia a escola dominical, era muito animado. Os irmãos que são mais antigos sabem que as escolas dominicais do passado eram uma coisa viva, então parece que a gente perdeu um pouco aquele negócio. Mudou, né? Mas quando a gente chegava na classe dele, dos adolescentes, eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia de aula, era na sala do conselho da igreja, aquelas cadeironas, aquela coisa, né? Ele disse assim para nós, vocês agora não são mais criancinhas, aquela fase de ouvir historinha já acabou, aqui é coisa séria. Ele levava um livrão, eu nem sei que livro que ele era, ele lia uns negócios ali, eram umas coisas meio filosóficas, sei lá. Eu sei que ele falava. Teve um dia que ele disse assim, hoje eu vou dizer uma coisa para vocês, o diabo não existe. Eu fiquei, eu criei coragem, abri a Bíblia em Mateus 4, que fala da tentação, né? Eu falei, levantei a mão, eu fui ficando vermelho, fiquei mais vermelho que essa cadeira aí de vergonha, né? Abri assim, ficava muito vermelho, né? Abri assim, falei, olha aqui, e o tentador se aproximando disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, então. Aquele professor deu uma risada. Eu já falei, a época de historinha já acabou. Não existe. Deus é tão bom, tão maravilhoso, jamais faria um ser que fosse se tornar o diabo. O diabo não existe, isso não existe e tal. E havia um fenômeno naquela igreja. Não tinha jovens. A gente já saía da igreja, numa esquina perto, tinha lá um camarada que fazia umas batidas, né? Com pinga, com fruta, tinha o chopinho, e a gente começava a ir nas festinhas. O diabo não existe. E sabe o que aconteceu? Nos afastamos da fé. O outro perigo é achar que tudo é o diabo. São os dois extremos. Tem gente que não leva o diabo a sério. Tem outro tipo de pessoa que leva a sério demais e começa a achar que tudo é do demônio. Você não pode nem tomar Coca-Cola, que é do demônio, né? Você não vai no McDonald's, você tem que jogar sal grosso atrás da porta, o demônio está naquela planta, atrás, está no quadro, está na flor, e as pessoas começam a entrar com uma morbidez, uma atitude negativa na vida, achando que tudo é do demônio. E começam a achar que tem demônio aqui, demônio ali, demônio não sei o que lá. E às vezes, inclusive, há uma literatura que tem entrado no meio evangélico, de pessoas que vão, por exemplo, expulsar o demônio de alguém, começam a conversar com o demônio, perguntar qual é o seu nome, quem que é o chefe aqui, quem que é isso, quem que é aquilo, e acabam fazendo um livro dessa grossura, com informações trazidas pelos demônios. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Para nós, é importante conhecer o que a palavra de Deus diz a respeito deste ser, que foi realmente criado perfeito por Deus,
Isaías 14, Ezequiel 28. Ezequiel 28, 15 diz que ele era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade dentro dele. Ele era o querubim ungido da guarda, uma posição elevadíssima. Talvez o grande maestro conduzindo todo o exército angelical na adoração a Deus. Quando ele estimou o coração dele como se fosse o coração de Deus, e ele quis ser adorado, ele disse: subirei acima do Altíssimo. A soberba invadiu a sua alma, e ele se tornou então Satanás, que ainda que deposto tem grande autoridade, é o príncipe da potestade do ar, o Deus deste século, o príncipe deste mundo, e que na Bíblia é comparado a 3 animais: a serpente, o leão e o dragão. Como serpente, a sua astúcia. Lembra do que Paulo, escrevendo aos Coríntios, registrou? Na sua segunda carta, capítulo 11, ele diz assim: eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, os vossos corações se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E ele então fala da astúcia da serpente, que fala de Jesus, mas é outro Jesus. Fala de evangelho, mas é outro evangelho. E fala do Espírito, mas é outro, não é o Espírito Santo, é outro Espírito. Nós temos que tomar cuidado, porque há falsos apóstolos, apóstolos fraudulentos, e Paulo chega a dizer ali que até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele vem com astúcia. Nós temos que nos firmar cada vez mais no Jesus das Escrituras, no Evangelho de Deus, o Evangelho que fala daquele que se fez carne e habitou entre nós, que nunca pecou, que na cruz do Calvário derramou o seu sangue, que nos purifica de todo pecado, que foi sepultado sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele vive e reina, e voltará para buscar a sua igreja. Este Jesus é o Jesus das Escrituras. Como leão, ele anda ao derredor procurando alguém que ele possa tragar. É interessante, a Bíblia diz que ele é o leão que ruge, né? Como o leão que ruge. Você sabia que os leões eles andam em bandos, né? É um grupinho, tem o seu clã. E o leão que ruge é o mais velho do grupo. Ele tem uma juba imensa. O urro dele, assustador, né? Mas ele já está velho. Está com reumatismo na perna, ele já não tem pique. Então os leõezinhos mais jovens rodeiam, eles estão com fome, querem um almoço, rodeiam a vítima que eles querem atacar e ficam contra o vento. E quem aparece na frente é o leão. E a zebrinha, coitada, se assusta. Se ela enfrentasse o leão, ela dá um pulinho para cá, né? Pula para cá, então sai correndo, mas ela cai na armadilha. É interessante, a palavra de Deus diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá. Nós acabamos de cantar: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é o leão que ruge, mas não pode mais nos atacar. E uma coisa que é importante a gente saber: se o diabo anda ao derredor, quem está ao nosso redor é Jesus Cristo, né? Bem pertinho da gente. O fato é que ele é comparado ao leão e ele é comparado ao dragão. Ele odeia o crente. Ele não suporta alguém que gasta tempo com Deus em oração, que tem um tempo de jejum e oração, que é fiel no seu compromisso com o Senhor, com a sua palavra, que medita na palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor. O diabo odeia, ele é o dragão que odeia aquele que anda com Deus. Quando ele ouviu pela primeira vez, quando o Senhor disse para a mulher, após o pecado, que viria um descendente, queria esmagar a cabeça da serpente, ele passou a odiar cada bebê que nasce nesse mundo. E o primeiro que foi Caim, aquisição, adquiriu um filho, Caim. O diabo o cercou de tal maneira que o mesmo ódio que ele teve para com o homem passou para o coração de Caim, e Caim matou seu irmão. E o apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola que Caim era do maligno. E ele procura
procura realmente as nossas crianças. Irmãos, quando a gente fala de ataque, é preciso entender que a vida cristã, nós temos que estar como guerreiros. A consciência de guerra, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e principados do mal. Por isso que há uma armadura que temos que ter, um capacete na nossa mente, uma couraça da justiça, tem que ter um sapato que é de quem foi reconciliado com Deus, da preparação do Evangelho da Paz, há um cinturão da verdade, tem um escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno que sempre nos lança dúvidas, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Às vezes nós nos esquecemos que a vida cristã não é um mar de rosas, mas é uma guerra contínua, e nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, especialmente em relação aos pequeninos. O inimigo está atuando fortemente para corromper esta nova geração que está chegando. É incrível o que está acontecendo, irmãos. Nós temos que ter consciência. Aliás, o cristão deveria ter 4 consciências. Vou rapidinho dizer para os irmãos. Nós temos que ter uma consciência, primeiro de tudo, que nós somos adoradores de Deus. Deus é espírito, e Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós somos aqueles que estão adorando a Deus de todo o coração. Aliás, naquele texto tão conhecido de Deuteronômio capítulo 6, quando ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares ou ao te levantares. É uma palavra que nós temos falhado em obedecer. Onde está o lar que levanta pela manhã, a palavra de Deus flui dos lábios? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando a criança vai deitar, eu vi recentemente uma pesquisa que 86% das crianças brasileiras vão dormir depois das 11h30 da noite e com os programas da televisão na sua mente. Não tem ninguém para orar, para se ajoelhar, colocar a mão na cabeça do seu filhinho, orar com ele, ensinar um versículo. Eu vejo hoje que as crianças não estão memorizando versículos, não estão guardando a palavra de Deus nos seus corações. O que nós conversamos com os nossos filhos assentados na nossa mesa, quando vamos para lá, para cá, nos deslocamos? A boca fala do que o coração está. E por que não está cheio? Porque falta o amor a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu. Um coração cheio de amor ao Senhor vai ficar cheio da palavra do Senhor, do Espírito de Deus. Sabe o que disse Martinho Lutero certa vez? Ele disse o seguinte: aquilo que uma pessoa mais ama, isto é o seu Deus. O que você mais ama? É sério isso daí. É muito sério. Pastor, eu tive uma vez, pastor, uma experiência tremenda. Sabe o que Deus me mostrou? Eu amava mais o trabalho que eu fazia para Deus como missionário do que Deus. Você já pensou? Você amar mais o que você faz para Deus do que Deus. Eu também gosto muito de ler. Estávamos compartilhando via biblioteca, o pastor falando que tem outros livros. Eu tinha um amor pelos livros, tenho ainda muitos livros. E um dia eu tive que destruir esse ídolo, porque eu amava mais os meus livros do que Deus. Às vezes a gente coloca a família, o emprego, tantas outras coisas no lugar do Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus. Acho que às vezes nós temos que ter a coragem de quebrar alguns ídolos na nossa vida e fazer realmente do Senhor aquele que é objeto de todo o nosso amor. Amarás de toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E aí, guardando a palavra no coração, para passar para os nossos filhos a consciência de adorador, a consciência também de que neste mundo nós somos peregrinos. Acho que nós temos perdido essa consciência. Nós não somos daqui, estamos de passagem. Um peregrino você conhece. A linguagem dele é diferente, o comportamento dele é diferente. Nós não somos daqui. Um dos livros mais extraordinários depois da Bíblia é O Peregrino de John Bunyan. Não sei quem já leu.
Quem não leu, precisa ler. Quem já leu o Peregrino? Graças a Deus. Olha, quem não leu, leia. Para você ver o que significa você saber que nós estamos a caminho da pátria celestial, aqui não é o nosso lugar. E nós devemos ter essa consciência. E consciência de guerreiro, tomando a armadura de Deus, especialmente nos ataques do inimigo. Eu tenho só 10 minutinhos para colocar alguns desses ataques aqui para vocês. Ele ataca de várias maneiras. Por exemplo, na área da inteligência, da educação, ideias. Lembra que nós temos que tomar cuidado. Um erro é não levar a sério, o outro é levar a sério demais. Achar que tudo é o diabo. Mas sempre que você detectar que alguma coisa afasta a nova geração da fé, você tem que estar de antena ligada, é um ataque do inimigo. Por exemplo, ideias filosóficas. Sempre houve um tempo, ao longo da história da humanidade, que você dizia assim, isto aqui é certo, isto aqui está errado, ninguém tinha dúvida. Isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui é justo, isto é injusto. Havia assim o conceito daquilo que é absolutamente certo e errado, o conceito de absolutos. Immanuel Kant, um filósofo alemão, nunca saiu da sua cidade, e com 60 anos escreveu seu livro, A Crítica da Razão Pura. Tem muita coisa interessante na sua filosofia, eu gosto de filosofia, mas ele colocou um embrião de uma ideia que mais adiante se desdobrou nos filósofos que vieram posteriormente, que hoje nós vivemos uma época que ninguém mais aceita as verdades absolutas. Você vai dizer, isso aqui é certo, o pessoal vai dizer, isso é certo para você. Para mim não é. Aquilo que você chama de errado, eu acho que está certo. É tudo relativo. Já reparou hoje? As pessoas, você fala sobre a verdade, sobre as coisas, as pessoas, não, isso é muito relativo, isso é na sua maneira de pensar, eu penso diferente. E ninguém mais quer aceitar os absolutos de Deus. Isaías já havia falado sobre isso. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e o bem mal. Ai daqueles que colocam amargo por doce e o doce por amargo. Um dos maiores obstáculos da evangelização hoje é que as pessoas não aceitam as verdades absolutas. Eu vou dar um exemplo rápido. Homossexualismo. Você já não pode dizer que é pecado. Você já não pode dizer que é uma coisa que é abominável diante de Deus. Porque é muito relativo, a pessoa fez a sua opção. Aliás, é perigoso até você ser preso. Se você falar certas coisas hoje, se tornaram relativas. Nós não estamos mais... e sabe o que acontece quando você deixa tudo relativo? Afasta da fé. Se existe um livro onde tudo é apresentado de uma forma absoluta, é esse aqui. O que é certo e o que é errado. Nós temos uma série de lições que a gente passa para as crianças, a criança e as ideias da nova era. Você pode achar lá na livraria da PEC aqui. A primeira figura é exatamente essa. Tem um quadro, tem sim e não. E o que é a ideia que entra na mente da criança, através de desenhos, de filmes, da literatura, da música, é o seguinte: se você se sentiu bem, faça. Se você fumou um cigarrinho, se sentiu bem, não é nem certo nem errado. Se você gostou, faz. E nós, então, temos vários exemplos que a gente dá para as crianças e a gente vira o cartaz dizendo: você não deixe essa ideia entrar na sua cabeça. Não se reprima, não se reprima, faça o que você gosta. Não deixe entrar essa ideia. Feche a porta do seu coração. Saiba que existe um Deus que é santo. Como nós cantamos aqui, santo, santo, santo é o Senhor. E Ele diz o que é certo e o que é errado. E nós devemos buscar andar em santidade como Deus realmente nos recomenda na sua palavra. Ideias científicas. Irmãos, eu tive esse problema, né? Um professor da escola dominical que dizia que o diabo não existia. Aí estou fazendo a primeira série do ginásio e, de repente, na aula de ciências, o meu mundo desmoronou. Porque
eu vi que a Bíblia estava errada. Primeiro dia fez a luz, segundo dia separou as águas, terceiro dia a planta, quarto dia os luminares, quinto dia as aves e os peixes. Não era nada disso, porque teve uma explosão. E bilhões de anos. E a teoria da evolução na escola, a teoria da evolução afasta da fé. Afasta da fé. Se há uma coisa que nós temos que deixar muito claro para os nossos pequeninos desde que nascem, é a realidade da criação de Deus. É um absurdo. Quantas pessoas têm se afastado da fé porque não aceitam a palavra de Deus, que Deus é o Criador. O homem passa a ser apenas um animal que evoluiu. Ele fica comparado a um macaquinho, a um bicho. Ele não tem mais responsabilidade diante do seu Criador. Que diferença faz você ser um animal na cadeia evolutiva ou você ser alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Veja a diferença. Afasta da fé. A gente poderia entrar por aí afora outras ideias, da questão de disciplina de crianças, etc. O tempo não permite. Ideias do ocultismo. Aí é que você vê mais explicitamente hoje o ataque do diabo na mente das crianças. Todo o ocultismo, todo ele, você vai reunir em 3 áreas distintas. A área de adivinhação, a área da magia e as ideias espíritas, propriamente ditas. A adivinhação é a suposição que você pode ter informações, especialmente te ajudarem a tomar decisões quanto ao futuro. O que você vai ser, o que vai acontecer, e as pessoas vivem perplexas. Quando nós vivemos uma época de crise, de inquietação, de problemas sociais tremendos, o século passado, que teve 2 grandes guerras mundiais, guerras para todo lado, o ocultismo floresce como nunca se viu antes. A magia é a suposição que você pode ter ajuda através de seres sobrenaturais. Sempre a magia usa o princípio da analogia, alguma coisa que você tem que apalpar, tocar. É feitiçaria. E muitas vezes, em todas as corrupções do cristianismo e nas demais religiões, a magia está presente. Por exemplo, a magia seria o seguinte: já pensou aquela pessoa pegar a Bíblia, colocar debaixo do travesseiro, para poder ter um sono tranquilo, né? Está usando a Bíblia como se fosse feitiçaria, magia. Aquele negócio, pega o copo d'água agora, vamos tomar todo mundo junto esse copo d'água, né? Coloca a mão aí na minha mão. Ou então, o sal grosso atrás da porta. Eu fui visitar um casal de velhinhos, que não estava mais indo à igreja por problemas de saúde. Uma vez por semana, tomava café com eles pela manhã, orava com eles. E numa dessas semanas, um filho estava com eles ali. E na hora que a gente orou, foi tomar café, ele pegou café com leite assim, quando ele pôs na boca, ele... Nossa, quase que eu quebrei a corrente. Ele foi na geladeira, pegou um potinho de mel e colocou um pinguinho de mel assim na ponta da língua. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, eu estou na corrente do mel milagroso. Então, diz que ele ouviu a mensagem que Sansão matou um leão. E depois, na boca do leão, as abelhas fizeram ali, né, os favos de mel e tal. Ele até depois fez aquela pegadinha, né? Do devorador saiu comida, né? Do comedor saiu doçura, e ninguém sabia o que era os favos de mel na boca do leão. Bom, o pregador pega o texto bíblico, faz a mensagem e depois diz para as pessoas: você tem um problema na sua vida, o devorador está acabando com tudo, você não tem solução para o problema familiar, problema financeiro, problema de desemprego, problema de saúde, mas hoje você tem a solução. E em cima da mesa, um monte de potinho de mel, né? Você vai levar o melzinho e entrar durante 7 dias em jejum. Você vai botar um pouquinho lá e os seus problemas serão resolvidos. As pessoas estão buscando solução. Irmãos, isso é macumba, é feitiçaria. É feitiçaria. E as ideias do espiritismo, de reencarnação, que você volta. Existe até o chamado espiritismo cristão, que diz para as pessoas que elas precisam aceitar Jesus para ir para o céu. Mas se não aceitar, não se preocupe, você reencarna de novo e vai reencarnando, esquecendo que a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma
só vez. E depois disso vem o juízo. O fato é o seguinte: filmes, literatura, livros, games, joguinhos, para crianças hoje, estão recheadas de magia, de adivinhação e de espiritismo. Nas escolas, as crianças estão aprendendo coisas de adivinhação. Eu me lembro uma vez aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, tivemos um encontro, e um pastor nos procurou, porque a sua filhinha estava atormentada, porque fazia uma adivinhação na escola, e tinha vindo uma mensagem que uma das crianças teria um problema sério. A melhor amiga daquela menina foi atropelada e veio a óbito, e a menina estava perturbada. Nós tivemos um tempo com aquele pastor aqui em Brasília, e a gente encontra sempre crianças buscando realmente estas coisas. Na Bienal do Livro, tínhamos trabalho com as crianças que vinham das escolas, reuniões, evangelização, mas o que elas mais procuravam eram os estandes de RPG, que são aqueles jogos de personificação, que você recebe um personagem, que você tem que imitar aquele personagem na sua inteligência, no seu carisma, na sua força, e normalmente as ambientações e o que você tem que fazer para poder conseguir os tesouros, enfrentando os monstros, você tem que lançar mão de magia, você tem que invocar uma pessoa que já morreu, eles ensinam como invocar um morto. Então você vai brincando, se familiarizando com a feitiçaria, com a bruxaria. Tem um que é muito conhecido, chamado Diablo. Entre neste mundo dominado pelo mal. Você vai precisar de inteligência, de magia, para poder vencer o inimigo. Uma senhora em São José do Rio Preto nos procurou, inclusive diante de todos, dizendo: olha, a minha filhinha de 9 anos ficou possessa jogando esse joguinho. E ela começou a chorar. E dizendo: e fui eu que dei para ela de presente no dia do seu aniversário. Às vezes nós não percebemos o que os nossos filhos estão acessando. E esse jogo, você pode acessar gratuitamente pela internet, e há tantos outros jogos. Realmente, procura conversar com seu filho sobre adivinhação na escola, sobre essas redes de fãs, por exemplo, do Harry Potter, como é que eles fazem. E geralmente são crianças, são jovens, adolescentes que estão sendo envolvidos. Ataques na área da imoralidade, o problema da pedofilia, o problema realmente da pornografia infantil. Existe uma sociedade, irmãos, chamada René Guyon, onde a pessoa, para se tornar membro, precisa comprovar que fez sexo com uma criança abaixo dos 6 anos de idade. E comprova porque alguém filma aquela cena para poder mandar o seu formulário de adesão com o seu DVD daquilo que foi feito. É um negócio tenebroso. E as coisas não estão acontecendo lá fora, não. Dentro de muitas igrejas evangélicas, e às vezes até líderes abusando de crianças. É uma coisa realmente tenebrosa o que acontece. Nós temos que ensinar os nossos filhos, desde pequenos, que ninguém pode tocar as partes íntimas deles. Deus fez uma roupa de peles para Adão e Eva, para não aparecer a nudez. Nem vovô, nem vovó, nem papai, nem titio, ninguém. Porque muitas vezes é dentro do âmbito de pessoas bem conhecidas que abusam de crianças. E o número tem crescido. O que existe de pedofilia, e que de cada 100 prostitutas, 80% delas foram meninas abusadas, de pessoas que são viciadas no álcool, nas drogas, que vivem às vezes em casa de recuperação. 70% foram abusados quando eram crianças. E muitas vezes o dado triste da estatística é que essas pessoas depois, quando crescem e têm os seus filhos, acabam abusando também dos seus próprios filhos. É uma coisa tremenda. As nossas crianças estão na mira do inimigo, procurando afastá-las da fé. Eu quero só concluir dizendo, voltando a Atos 13, não é da vontade do Pai Celestial que nenhum só desses pequeninos se percam. Que privilégio! As crianças que sentaram aqui foram abençoadas, uma, estão ali aprendendo do chamado de Abraão. Que coisa maravilhosa! Não é da vontade. Que bênção. Agora, quantas outras crianças que não têm esse privilégio? Por que a gente não abre um clube bíblico na nossa casa, uma vez por semana, e traz as crianças da vizinhança? Mesmo que seja 4, 5. Uma vez por semana, contar uma história da Bíblia, falar do amor de Deus,
ensinar a palavra de Deus. Nós temos que investir nas crianças. E vamos estar atentos para que elas não sejam afastadas da fé. Com ideias que vão receber na escola, com ideias que vão receber através do que elas veem, através dos vários meios de comunicação. Talvez nós diríamos o seguinte: precisamos, como Saulo, cada um de nós estar cheios do Espírito Santo de Deus, para discernir os ataques do inimigo, para repreender com autoridade, para que as nossas crianças possam também crer, maravilhadas com a doutrina do Senhor. Talvez nós podíamos chegar no final desse culto dizendo, como disse Josué há tantos anos atrás: eu e a minha casa serviremos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.